Então, boa noite a todos os presentes. É com grande honra que nós estamos abrindo a palestra do professor Dr. Francisco Bissoli Filho, na segunda Conferência Nacional de Direito e Liberalismo. Professor, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu cumprimento os organizadores deste evento, em especial os acadêmicos, não é, do curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, meu estimado Rafael Campos Costa, Rodrigo Coelho, Caroline dos Anjos Nair, que estão se empenhando, eu tenho certeza que é o máximo, e estão conseguindo dar conta de um evento dessa magnitude. Só pessoas empreendedoras como vocês é que conseguem fazer a diferença, porque sabem fazer bem feito. Eventuais problemas, eles conferem naturalidade ao evento. Não é? É bom que seja assim. Eu tenho certeza que é um evento que ele vem contribuir muito para transformar a realidade. Agradeço o convite que vocês me formularam, a confiança depositada, e espero corresponder, então, às expectativas que em mim vocês depositaram. Eu cumprimento também todo o público que nos ouve, na esperança de que esses poucos minutos que aqui vamos ficar, talvez mais um monólogo do que um diálogo, mas que, mesmo assim, que haja ganhos, né? Que haja acréscimos na bagagem do conhecimento de cada um, em face da reflexão que nós pretendemos realizar. O tema desta minha fala é o indivíduo e a coletividade no controle penal. A minha apresentação, que está assim intitulada, ela vai estar estruturada assim numa breve introdução. Depois eu apresentarei as categorias básicas, né, ou seja, o indivíduo e a coletividade, que se dissecam, que se detalham, né, a coletividade, então, na sociedade, os grupos e o próprio Estado, né, que é o grupo maior. E, em seguida, falarei sobre as relações entre o indivíduo e a coletividade, né, nos vários momentos da criminologia. E, finalmente, apresentarei algumas conclusões. A título de introdução, eu gostaria de contextualizar a temática, dizer que, às vezes, nós temos a impressão de que, nas relações entre o indivíduo e a coletividade, em algum momento o indivíduo exerce a supremacia sobre a coletividade, ou deve exercer essa supremacia, em outros momentos que a coletividade, então, é que exerce ou deve exercer uma supremacia em relação ao indivíduo. Às vezes, alguns defendem que deve haver uma ampliação do predomínio de um sobre o outro. Ou seja, uns querem que o indivíduo assuma esse predomínio em relação à coletividade, e em outros momentos, ou outras pessoas, então, pretendem que haja uma diminuição do espaço do indivíduo em relação à coletividade. Esse é um debate que talvez seja realizado entre os liberais e os socialistas, uns puxando mais para o lado do indivíduo, outros mais puxando para o lado da coletividade. Isso
tanto no campo das ideias, quanto no campo das ações políticas. O meu objetivo, então, com essa exposição, é apenas de provocar uma reflexão, tá, sobre as relações entre o indivíduo e a coletividade no controle penal, né? Agora, não é meu propósito, obviamente, entrar em questionamento sobre as bases dessas relações, se devem estar calcadas em bases liberais ou em bases do socialismo, tá? Mas elas, com certeza, vão estar no pano de fundo da minha fala, vocês perceberam, tá? Eu tenho mais especificamente o propósito de discorrer sobre o entrelaçamento que existe entre essas categorias, o indivíduo e a coletividade, né, com aquele detalhamento que eu falei há pouco, tá? Nas diversas concepções, tá, que permearam o pensamento criminológico desde o pensamento clássico. Portanto, a minha base, a base da minha fala, eu sou professor de criminologia, é uma base criminológica. É óbvio que essas categorias, o indivíduo, a coletividade e todo o seu detalhamento, elas dialogam, né, com outras categorias do pensamento criminológico, tá? Que por isso não perdem importância, mas nós vamos aqui focar mais nessas categorias. No primeiro item, eu vou apresentar, então, essas categorias básicas, tá? Que, na verdade, elas são muito importantes para que nós possamos entender essa relação que existe, né? O que é o indivíduo, o que é a sociedade, o que inclui os grupos, né? E o que é o Estado, tá? E são categorias que vão permeando, obviamente, o saber penal e criminológico e vão permeando especificamente esta minha fala. Especificamente no que diz respeito ao indivíduo, eu trago aqui uma conceituação do professor Volkmer, que é professor aposentado do nosso curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Segundo a qual o indivíduo designa uma pessoa humana, não é? Que na verdade, forma a menor unidade de um sistema maior e mais complexo, não é? Ele vive, o indivíduo, na dimensão de um mundo simbólico, de um mundo linguístico, de um mundo hermenêutico, porque é o indivíduo que confere sentido às coisas, não é? É ele que faz a interpretação, é ele que se comunica com os outros, é ele que estabelece a relação com os demais entes, não é? Ele está inserido na sociedade, né? Se relaciona com os indivíduos, com os grupos, se relaciona com o grupo que digamos assim, comanda o Estado, né? Que nós já vamos verificar também o que significa, né? E ele não pode ser encontrado separado, longe, né, desses agregados, né? Ele faz parte desses agregados, né? É uma unidade, a menor unidade desses agregados, né? E que se usa da comunicação e é regulado, né, pelo direito, nas suas relações com as demais pessoas. Para o controle penal, é importante nós focarmos no indivíduo infrator das regras, das leis penais, né? É claro que existe a possibilidade no nosso ordenamento da criminalização, digamos assim, da pessoa jurídica, né? Excepcionalmente nos crimes ambientais, né? Mas, de modo geral, é o indivíduo, sim o indivíduo, essa pessoa que é o sujeito, digamos assim, ativo de uma conduta considerada criminosa, né, ou infracional.
Claro que nessa relação com o Estado, no processo de criminalização, ele também é detentor de direitos e garantias individuais, que são as garantias penais e processuais penais no âmbito do controle penal. Né? E temos também o indivíduo vítima, né? Que sofre os problemas decorrentes de uma conduta considerada crime ou contravenção. Né? E é muito importante, às vezes, esquecida a vítima no processo penal. Né? No que diz respeito à sociedade, eu trago a conhecimento o conceito do professor Dalmo de Abreu Dallari, que é um importante jurista brasileiro, né? Foi professor da Universidade de São Paulo, professor emérito lá. E a sociedade, então, ele diz, é o termo que designa o produto de uma conjugação, né? De um simples impulso associativo natural e da cooperação da vontade. Nós vamos depois trabalhar um pouco mais à frente nas visões de Beccaria e de Romagnoli, essa questão da associação, não é? Da reunião das pessoas. Tá? O professor Volkmer, por sua vez, ele diz que a sociedade ela é definida como uma realidade racional, é fruto da cooperação natural dos homens, não é? Que busca a realização de fins que satisfazem suas necessidades. Tá? Ou a realidade artificial e fictícia, resultado não de uma associação natural, mas de acordo de vontades. Ou seja, está aqui nessa conceituação dele já aquele debate que existe entre contratualistas e naturalistas, né? Como surgiu a sociedade, né? Ou foi um impulso natural ou foi um contrato social, né? Os teóricos, os sociólogos, os teóricos do direito penal também, eles estão sempre em busca dessa origem, né? E é claro que quando se fala em sociedade, nós temos que saber que os grupos eles não têm as mesmas origens, né? E, portanto, eles não têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos, e aí nós podemos trabalhar com a ideia de grupos dentro da sociedade. Quando nós falamos em sociedade, às vezes, nós temos a ideia de uma sociedade, né? É muito complicado trabalhar com a ideia de uma sociedade. Nós podemos falar a sociedade quando quisermos nos referir à coletividade das pessoas, né? Mas é importante dizer que, se nós formos falar com os objetivos perseguidos, são muito diversificados, e aí nós temos que identificar os grupos. É mais real falarmos em grupos, né? Isso é muito importante, não é? Às vezes, quando falamos assim, não é? A polícia defende a sociedade, o Ministério Público é o defensor da sociedade, não é? Às vezes, temos a ideia de que há aí interesses únicos, né? Quando, na realidade, há diversos interesses, porque o que existe são os interesses dos grupos, né? Então, não há uma homogeneidade na sociedade, porque há diversos grupos, né? E isso deve ser levado em consideração nas relações entre o indivíduo e a coletividade, né? Porque, às vezes, nós imaginamos que é o indivíduo contra toda a sociedade, né? Às vezes, quando nós trabalhamos com a ideia do criminoso, né? Ele se coloca contra toda a sociedade, ou toda a sociedade está contra ele, né? Ou que o Estado representa os interesses de toda a sociedade, né? E esquecemos, muitas vezes, a ideia de grupo. No que diz respeito ao Estado, eu trago aqui também o conceito do professor Dalmo de Abreu Dallari, que me referi há pouco, né? Em que o Estado designa a ordem jurídica soberana, né? E que tem por fim o bem comum. Né? Interessante isso, né? Será que o Estado realmente tem por fim o bem comum? O bem comum seria o bem de todas as pessoas, né? De um povo, né? De um povo que está situado naquele determinado território. Né? Então,
importante esse conceito do Dallaire, e nós poderíamos, sobre ele, ficar conversando algum tempo, não é? O professor Volkmer, ele traz o conceito de Estado com dois significados, digamos assim. Por um lado, um jogo de papéis e de funções que se interligam e se complementam na esfera de uma estrutura sistêmica. Existe um sistema estatal, existem as várias funções, né, que formam uma rede, não é, de papéis, de funções, não é? E, por outro, ele vai falar num aparelho repressivo, né, que vai ter muito a ver com o conceito de Max Weber, não é? Um aparelho repressivo que tende a defender os interesses das classes dominantes, né, no bloco hegemônico das forças. Por quê? Porque o Estado, se vocês forem perceber, ele não é algo material, né? O Estado ele não existe, né, como algo material que você possa ver, que você possa tocar, que você possa escutar, não é? O que existe são as pessoas, os indivíduos que trabalham, né, exercendo diversas funções dentro da organização social, né, que se chama Estado. A sociedade se organiza em forma de Estado, né? E claro que existem as divisões entre sociedade civil e sociedade política. Muitos vão chamar o Estado apenas da sociedade política, né? Aquele grupo de funcionários, né? Dissociado da ideia de sociedade civil, né? Mas é importante uma visão um pouco mais ampla também, né? Então, essa organização que a sociedade faz e que está em forma de Estado, em que uma parte do poder vai para determinados funcionários que deveriam agir em nome de todos, né? E a outra parte fica para a sociedade, né? É uma visão mais ampla, tá? E o aparelho repressivo a que Volkmer se refere é que esse aparato ele está muito voltado a garantir interesses que seria de um grupo e não de todos, né? Muito embora o Dallaire tenha falado em bem comum do povo, né? Mas às vezes preponderam os interesses de alguns grupos. O Weber ele vai se ater muito à questão do exercício da violência, da força legítima, né? Que é reivindicado pelos funcionários estatais, né? Para a realização das ordens vigentes. Caso contrário, o Estado não poderia realizar atividades para o bem comum, né? Então, reconhece-se que somente ao Estado cabe o emprego da violência, com excepcionalíssimas hipóteses de que a força poderia ser exercida pelos indivíduos particularmente, nos casos que a lei assim autoriza, né? Um outro professor, que é também um jurista e um cientista político alemão chamado Hermann Heller, ele trabalhou o Estado como uma unidade de ações políticas e de decisões políticas, né? Então, na verdade, ele vai trabalhar muito com a criação e execução de medidas jurídicas, né, que estão a cargo do poder estatal, vai trabalhar muito com a ideia do direito, o Estado e o direito, né? O Estado, então, ele para cumprir essas tarefas, essas finalidades de criação e de execução do direito, né, ele mantém um aparelho especial que se apresenta geralmente como uma unidade de decisão e ação mais forte dentro do território do Estado, né? O direito está muito relacionado com a ideia de coação, né? Não que o direito seja só coação, mas ele está muito relacionado com a coação, né? E a coação ela é exercida pelo aparato estatal. Excepcionalmente é exercida pelos particulares, né? E nisso, então, o Estado acaba
sendo o único legitimado para exercer atividade punitiva. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos em Beccaria e Romagnoli. Tá? Por quê? Porque o Estado ele está legitimado para isso por meio de seus órgãos, como o Poder Legislativo, polícia, todo o sistema judiciário, o sistema de execução de penas, não é? Porque ele seria a expressão da sociedade. Essa é uma afirmação do professor Alessandro Barata, que é um criminólogo italiano muito importante, né? E já faleceu em 2002, mas deixou uma herança. Ele veio ministrar aulas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tive a honra de fazer disciplinas com ele por ocasião do meu mestrado. Ainda quando se fala no Estado, é necessário levar em consideração que existem vários modelos. Então, se nós trabalharmos o Estado moderno, nós temos o Estado absolutista, depois nós temos o Estado de Direito. E o Estado de Direito ele tem várias formas de se expressar, a forma liberal, a forma social, e o Estado democrático de direito, que é a forma estabelecida na Constituição brasileira. O Brasil pretende ser um Estado democrático de direito. Tá? Então, vencida essa primeira etapa, que é a apresentação das categorias básicas, vamos entrar mais especificamente, então, nas relações entre o indivíduo e a coletividade no controle penal, que é o objeto da nossa fala. Né? Nós vamos, primeiramente, apresentar algumas ideias que são muito importantes, né, do Cesare Beccaria, né, depois do Giandomenico Romagnoli, são dois autores italianos que trouxeram, né, algumas ideias muito importantes para nós entendermos essa questão do indivíduo e a coletividade, né? E aí depois nós vamos falar como esses dois autores tratam a relação entre o indivíduo e a coletividade, e aí depois nós vamos fazer um périplo, uma passagem rápida das relações que existem entre o indivíduo e a coletividade, desde o regime ancião, né, que é aquele regime que se estabeleceu na França antes da Revolução Francesa, né, e depois no pensamento criminológico clássico, positivista, o liberal contemporâneo, a crítica, o pensamento criminológico crítico e o pensamento atual. Tá? Então, esse é o desenho de nosso segundo item. Tá? Quando nós falamos em Beccaria, é importante que tenhamos em mente, ele escreveu uma obra em 1764, que é fenomenal a obra dele. Né? É uma obra curtinha, é uma obra simples de ser lida, né? Eu recomendo que vocês, durante as férias de vocês, se não a leram ainda, que possam lê-la, e ele tratou aí da questão de como se estruturou a sociedade e o controle punitivo, né? Na realidade, a origem do poder punitivo estatal. Tá? Então, ele começa a falar da necessidade de agregação. Né? Houve a multiplicação do gênero humano, né? Em ritmo mais intenso, muito embora não muito rápido, ele mesmo diz, mas muito mais intenso do que a multiplicação dos meios de subsistência. O homem não conseguia obter os meios para subsistir na mesma velocidade como ele se multiplicava. Né? Então, ele teve que se agregar, né, com outras pessoas para, digamos assim, juntar forças. E aí formaram-se diversos agrupamentos. Um foi sendo formado e o outro se formou, e houve, então, o estabelecimento de um contínuo estado de guerra entre eles. Tá? Então, o homem vivia atordoado. Ele vivia atordoado porque ele vivia em um contínuo estado de guerra. E aí, o que houve a necessidade? Essa visão, como o Beccaria descreve, né? Houve a necessidade de cada indivíduo renunciar à parcela das suas liberdades individuais, né? Para que alguém, que foi denominado de soberano da nação, né?
ficasse como tutor, protetor dessas liberdades individuais, de tal forma que o ser humano, assim, pôde ficar um pouco menos atormentado, porque tinha alguém para protegê-lo. Porque quando individual, quando vivendo em um mundo individual, né, mais isolado, mais selvagem, o indivíduo tinha a liberdade plena, ele tinha todas as liberdades, ao mesmo tempo ele também estava sujeito a todas as liberdades, o que significa dizer a todas as agressões dos outros, né? Então, com essa renúncia de parte, observem, é parte das liberdades para esse soberano, para que ele ficasse como o protetor, o cuidador dessas liberdades, então o indivíduo passou a ter uma sensação maior de que estava seguro, porque tinha alguém velando pela sua segurança, tá? Velando para que não houvessem agressões. E esse depósito das liberdades renunciadas por cada indivíduo formou aquilo que se chamou de fundamento do direito de punir. Tá? Por quê? Porque o soberano ele passou a ser o guardião, mas daí houve a necessidade de se instituir penas para que os indivíduos não tomassem de volta as liberdades renunciadas e para que os outros indivíduos não tomassem as liberdades que não pertenciam a eles, que não teriam sido renunciadas por eles, né? Então, as penas foram os meios que foram colocados à disposição do soberano para a proteção do depósito das liberdades renunciadas pelos indivíduos. Isso é, em síntese, o pensamento do Beccari. O Gian Domenico Romagnosi, que é um outro autor importante, né? Ele foi um jurista e um magistrado italiano, né, muito importante. Ele escreveu uma obra chamada A Gênese do Direito Penal, em 1791. Observa, nós estamos no século XVIII, né, na época do iluminismo, do surgimento do Estado liberal, né, em que é claro que nós temos aí a proliferação de uma série de ideias, né, e que são muito importantes até hoje, muito embora sejam já vai mais de 2 ou 3 séculos. E nessa obra, A Gênese do Direito Penal, o Romagnosi ele vai se apegar ou vai sustentar que existe um direito natural de sociabilidade, não é? Esse direito, não é? Ele vai justamente propiciar o efeito da agregação social, né? Então, é algo que é muito importante e sagrado, né? Como é o direito de conservar-se a si mesmo, né? Porque esse direito de sociabilidade ele vai gerar a agregação social, né? Agora, para que exista essa agregação social, é necessária a convergência de ações. Vocês observam, nós falávamos lá nos conceitos, né? A cooperação, né? A necessidade de convergência, né? Quando surge a sociedade, né? Por que é necessária? É absolutamente necessária essa convergência de ações de cada indivíduo ao bem de todos, né? E é essa convergência que vai gerar, digamos assim, a ordem social, né? A agregação, no entanto, dos indivíduos, ela não afasta o risco de atentados, né, contra o grupo social, contra os indivíduos e contra a coletividade, né? Então, o Romagnosi ele vai dizer o seguinte: olha, existe um direito de defesa. Existe o direito de defesa individual, que é anterior a essa agregação, quando cada um tem o seu direito inalienável de defesa, né? E existe um direito de defesa social, que é aquele em que o grupo exerce em nome do indivíduo.
Vocês estão entendendo? Então, observa, a partir do momento que os indivíduos se agregam e formam a sociedade, ele passa a contar com um outro instrumento de defesa, que é um instrumento de defesa coletiva. Além do direito de defesa individual que ele dispõe, ele passa a contar com a defesa do grupo, né, em seu proveito. Então, há dois direitos de defesa, o individual e o social. A pena é um meio de defesa social, tá? A pena é um meio de defesa social. A defesa individual, ela se faz de forma física. A pena é um instrumento de defesa social em que se faz de forma moral. O Romagnoli vai trabalhar muito a ideia de contramotivação, de intimidação. Tá? A intimidação, ela vai exercer um efeito moral sobre aquelas pessoas que querem provocar agressões nas outras. Né? Então, o fundamento do direito de punir está no direito natural de defesa coletiva, segundo Romagnoli. Tá? Observem que tanto o Beccaria, né, quanto o Romagnoli, eles vão trabalhar, então, essa ideia do indivíduo e do coletivo. Né? As relações que existem entre o indivíduo e o coletivo. Né? Mas são relações, segundo dizem eles, que são calcadas, são fundadas na necessidade de proteção e na solidariedade. Vocês observem, a base de toda, né, aquela renúncia que foi feita das liberdades individuais para um ente coletivo, né, representado pelo soberano da nação, né, nas palavras do Beccaria, né, que estão ali, está aí a base do contratualismo penal, né, ele trouxe do Rousseau a ideia de contrato social e aplicou no âmbito penal, né, e a ideia de agregação, de solidariedade social, né, para poder se defender das agressões. Então, vocês estão vendo como acontecem as relações entre o indivíduo e a coletividade? Né? Mas o que deve preponderar? Né? Em Beccaria, nós temos a renúncia parcial das liberdades, a entrega parcial das liberdades. Portanto, o indivíduo fica com algumas liberdades. O Estado, o ente coletivo, ele não pode se apropriar de todas as liberdades do indivíduo. Existem liberdades individuais, então o indivíduo está preservado, né? E aqui existe o direito de defesa individual e o direito de defesa coletiva. E aqui, que eu quero dizer, no Romagnoli. Tá? Então, vocês também, tanto um quanto o outro vão trabalhar, não importa a fonte dessa agregação, dessa reunião das pessoas, é contratual, é natural, né? Mas o que importa é que tanto o indivíduo quanto a coletividade, eles estão preservados. O indivíduo não pode viver sozinho. Tá? E a sociedade, a coletividade, não pode sufocar o indivíduo. Né? Ao contrário, deve protegê-lo. Né? O controle penal da violência, portanto, é uma aspiração individual e coletiva. Né? O indivíduo é tanto como um agressor, quanto como vítima, né? E é tratado, né? É visto. E o ente estatal é o protetor. É o protetor, é o que protege usando da força coletiva para garantir o indivíduo agredido. Então, vocês estão vendo que existe aqui uma vítima a ser protegida, o indivíduo que tem que se proteger das agressões alheias, o indivíduo que vivia atordoado, como dizia o Beccaria, né? Não há propriamente uma supremacia, não se defende aqui propriamente uma supremacia do indivíduo e do coletivo, da coletividade, né? Porque em Beccaria nós temos a entrega parcial, o indivíduo permanece com parte das suas liberdades, entrega parcialmente suas liberdades para a tutela do soberano. Portanto, não se estabelece ali uma supremacia de um sobre o outro, né? Como também em
em Romagnosi, há o direito de defesa individual e há o direito de defesa coletiva, né? Ou seja, há uma solidariedade entre o indivíduo e a coletividade. Não se coloca um contra o outro nesses pensamentos. É importante isso, né? Para que nós possamos refletir se é o caso ou não de nós resgatar esses pensamentos. Mas o que vai acontecer no regime ancião? É claro que nós estamos falando daquilo que aconteceu era no momento imaginado pelos autores que não está estabelecido temporalmente, né? Isso quando as coisas se formaram em termos de sociedade, em épocas muito remotas, né? Nós vamos falar do Estado moderno, já então, vamos falar em século XVIII, tá? E antes disso, porque a Revolução Francesa aconteceu em 1789, né? Segunda metade do século XVIII, a humanidade vivia na maior parte dos países europeus, né? Vamos falar nos países europeus. Já havia os países sul-americanos, obviamente, né? Mas a cultura toda vinha dos países europeus. E nós também vivíamos aqui o Estado absoluto, né? Que é subordinado a Portugal. O Foucault ele descreveu muito bem essa questão do excesso do poder punitivo lá no regime ancião, né? O Foucault ele tratou na obra Vigiar e Punir, que ele publicou em 1975, né? Lá nos capítulos iniciais, ele vai tratar daquilo que ele chama de uma má economia, não é? Uma má economia do poder, não é? Porque havia um excesso de todas as partes. Quando nós falamos no poder punitivo, especificamente, ele dizia o seguinte, lá no Estado absolutista francês do século XVIII, havia um excessivo poder que se constatava tanto nas jurisdições inferiores, nos juízes mais comuns, né, da estrutura judiciária francesa, né? Eles podiam negligenciar apelações, ou seja, não mandar para as instâncias superiores apelações, os recursos, né? Mandavam executar arbitrariamente sentenças, sem qualquer controle. A acusação ela podia prosseguir diante de um acusado desarmado de provas, ou mesmo desarmado de armas, não é? Sem qualquer recursos, né? Uma acusação que poderia, digamos assim, tripudiar em cima do réu, né? E ainda dos juízes de instâncias um pouco superiores que podiam contentar-se com provas ilícitas, com provas superficiais, fúteis até, né? Como ele mesmo diz, né? E o próprio poder excessivo dos reis, né? Do rei, que podia suspender processos, podia modificar decisões, podia caçar magistrados. Não havia nenhuma garantia nos magistrados, os juízes agiam em nome do rei, não é? E o rei podia tudo, obviamente, não é? Então, era um regime de excessos. O indivíduo, nessa época, era um instrumento, né, sobre o qual era exercido o poder ilimitado do soberano, né? A preocupação do soberano principal, né, não era com a tutela das liberdades individuais, mas era com seus próprios interesses. Ele tinha que demonstrar a todo momento, deixar visível, sem qualquer dúvida, o seu poder ilimitado, não é? Portanto, substituíram-se aquelas relações imaginárias que Beccaria descreveu, né, como dos primórdios, né, entre o indivíduo e a coletividade, por relações entre o indivíduo e o soberano. Um soberano que encarnava a coletividade, mas, na realidade, não defendia a coletividade, né? Ele, na realidade, defendia os seus próprios interesses. O que fez o pensamento clássico? O pensamento clássico que está fundado nas ideias do Estado liberal, né? Que depois nós vamos falar logo em seguida como é que esse Estado liberal via a atividade punitiva, né? Que estava calcado nas ideias iluministas. Obviamente que com uma forte influência da classe burguesa, dos detentores dos recursos monetários, sobretudo os comerciantes, né, os mercadores,
né, que estava havendo uma ascensão, e por isso se diz que ali, nesse período, houve a ascensão do capitalismo, que começou com o capitalismo mercantilista, né? Mas que, digamos assim, se firmou a classe burguesa, se fortaleceu, porque era a classe que recolhia os impostos, né? Então, um Estado liberal, orientado pela ideia do liberalismo, por ideias iluministas, calcadas na razão, por pressão da burguesia, seguindo uma concepção racionalista de ciência, que é aquela concepção fundada no método dedutivo, que há princípios gerais dos quais se deduzem as particularidades todas, não é? E com uma forte preocupação que o indivíduo estava exposto àquele excesso de poder punitivo estatal, né? Em meio a essa realidade intelectual e material, não é? Filosófica, que os clássicos vão construindo as suas ideias. O que eles buscavam em termos de atividade punitiva? Eles buscavam uma atividade punitiva que estivesse adstrita à ideia de legalidade, à ideia de lei, e uma lei que contivesse a sanha punitiva do soberano, que até então não estava limitado pela lei, né? Também uma atividade punitiva que observasse a separação entre as diversas funções estatais, a legislação, a jurisdição e a administração, né? E muitos chamam por aí, a nossa Constituição também, de poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? Quando, na verdade, nós temos que tratar como funções estatais, né? E que se utilizassem apenas penas que fossem proporcionais, úteis e humanas, tá? Nesta concepção clássica, não é, que buscava a limitação do poder punitivo estatal, não é? Haver-se-ia de fazer com que a coletividade, por meio do Estado, né, agisse em menor dimensão, né, com menos intensidade naquela esfera das liberdades dos indivíduos, né. O que ocorreu no século seguinte, no século XIX, né, segunda metade do século XIX, né, nós temos as transformações sociais impostas pela Revolução Industrial, né? Houve uma reconfiguração do Estado, né? E o Estado, digamos assim, começou a realizar atividades de intervenção, uma intervenção maior na vida das pessoas. Surge o Estado Social e, em menor intensidade, o Estado do Bem-Estar Social, o Estado Intervencionista. São nomes diferentes para, digamos assim, designar intensidades diferentes, mas sempre de um Estado intervencionista, de um Estado que não era um Estado que, como Estado liberal, era um Estado que queria se manter ausente, ou deveria se manter ausente da esfera das liberdades individuais, não é? Quer dizer, um Estado que ficasse cada vez mais ausente e deixasse um maior espaço para o indivíduo. Aqui, nós temos um Estado cada vez mais presente na vida da pessoa, né? Um Estado que intervém. Essa presença nem sempre é uma presença no sentido de se colocar ao lado do indivíduo. É importante que se tenha em mente isso. Muitas vezes é uma presença para hostilizar o indivíduo, né? Há uma nova forma de se pensar o fenômeno criminal que é orientada pelo positivismo de Augusto Comte, né? Há muitos avanços proporcionados pela fisionomia, pela frenologia, pela psiquiatria, pela ciência penitenciária e pela antropologia, ou seja, começa a se produzir um saber muito consistente no que diz respeito ao indivíduo, à personalidade do indivíduo, o indivíduo que possa
um indivíduo que possa representar perigo à sociedade, perigo à coletividade. Então, a ciência, o Estado, o poder punitivo, todo se coloca contra esse indivíduo que é considerado uma anomalia. Não é? Mais especificamente, surge a criminologia positivista, e com ela o paradigma teológico em criminologia. O que é a criminologia positivista que segue, que se orienta pelo paradigma teológico? É que a realidade criminal, o crime, o criminoso, embora estejam estabelecidos nas doutrinas de direito, na legislação penal, né, é considerada como uma realidade que está presente na sociedade, né, independentemente da criminalização. Não se levou em consideração que a criminalização, que é a ação do sistema que cria a lei e que criminaliza determinados indivíduos através de um processo penal, né, que estabelece quem são os criminosos e o que é o crime. Né? Não. Aqui havia uma realidade criminosa natural, pré-estabelecida. Né? O indivíduo nascia criminoso, ou ele tinha uma deficiência moral ou sentimental, ou ele estava inserido num meio social deteriorado, de tal forma que ele apresentava como uma pessoa, se apresentava nessa concepção como uma pessoa anômala, uma pessoa que tem uma personalidade perigosa, uma pessoa que representa um perigo para a sociedade. Então, a sociedade haveria de detectar, de estudar as causas da criminalidade para capturar o criminoso, né? Para destruí-lo, para eliminá-lo. Né? Então, vocês estão vendo como da escola clássica para a escola positiva uma mudança radical. Né? O pessoal da escola positiva, da criminologia positivista, criticava o pessoal da escola clássica, dizendo, vocês lutaram contra o excesso do poder punitivo, ou seja, vocês lutaram contra o Estado, não é? que, segundo vocês, sufocava o indivíduo. Né? Nós vamos ter que passar a lutar contra um indivíduo que quer agredir a sociedade. Vocês estão vendo como as ideias fazem a realidade, né? Como as coisas foram se construindo em termos de ideias, e como as ideias interferem nas ações políticas dos governantes. Né? Então, observem que é muito importante essa caminhada. Né? Apesar de a criminologia positivista ter ido estudar as suas causas da criminalidade e explicar a criminalidade a partir dessas causas biopsíquicas e sociais, não é? E por isso, então, se diz que ela segue o paradigma etiológico, que ela estuda as causas da criminalidade, explica a criminalidade sempre a partir das causas, né? Ela não se preocupou muito com a pessoa da vítima. Né? A vítima era uma pessoa que pertencia à sociedade, então se a sociedade estava se defendendo, a vítima também estava sendo defendida. Né? Então, não se preocupou em solicitar a vítima, o que ela pensa de tudo isso. Né? Então, a criminologia positivista procurou defender uma ideia de que existe a necessidade de uma defesa social, assim como os clássicos também defendiam, mas por outros caminhos, né, pela contramotivação e não pela detecção de que o indivíduo representava um mal, lá o indivíduo precisava ser protegido, né? E a única diferença entre o criminoso e o não criminoso era a prática do seu ato. Aqui não, aqui nós temos uma pessoa que tem uma maldade em si, uma maldade natural, ele nasce, né? A teoria do criminoso nato de Lombroso, né? Que são autores que vão fazer água dentro da criminologia positivista, Lombroso, Ferri, Garofalo, né? Cada qual estudando as suas particularidades do homem criminoso, né? Umas causas biológicas, o Garofalo a questão moral, a questão sentimental, e o Ferri as causas sociais, né?
problema é que o estudo das causas sociais não levou a ações estatais no sentido de minimizar as causas sociais. Então, se a miséria que determinava o crime, se o desajuste familiar, o álcool, as drogas, o desemprego, a falta de moradia, etc. e tal, né? Se é isso que leva ao crime, então nós temos que agir nas causas, né? Mas não, a criminologia positivista propôs uma série de medidas em que as pessoas ou eram eliminadas ou eram trancafiadas em prisões ou manicômios, etc. e tal, para garantir à sociedade que eles não fossem mais autores de agressões à coletividade, né? E as causas permaneceram sempre aí, né? Como estão até hoje, né? E o que é mais grave, né? A partir do momento que se detectou que a pobreza era uma causa da criminalidade, então, em vez de se acabar com a pobreza, se mandava a polícia patrulhar a pobreza, e procurar lá na pobreza os autores dos crimes, né? Então, observem que é um pensamento que gerou uma convulsão social, né? E claro, tudo isso motivado pelos problemas sociais trazidos pela Revolução Industrial, que fez com que as cidades se crescessem desordenadamente, etc. e tal, e a criminalidade se multiplicasse. Obviamente, eles tinham que encontrar uma solução. Mas foi o caminho que eles encontraram, levou a um estrago medonho no âmbito da coletividade, né? Mas é importante que tenhamos em mente que as relações entre o indivíduo e a coletividade no pensamento criminológico positivista, né, tinha a pretensão de um maior controle do indivíduo pela sociedade, né, para que a sociedade, então, pudesse se defender do indivíduo considerado perigoso, né. Bom, na sequência, surgiram, já na virada do século XIX para o século XX, e depois na primeira metade do século XX, né, e a segunda metade também, né, o século passado, foi um século de muitas riquezas no âmbito da criminologia, né. Primeiro nós temos aí com Freud a psicanálise. A psicanálise foi deu uma contribuição muito grande para se entender uma outra dimensão do ser humano, né, que foram as estruturas psíquicas descobertas, né, por Freud, né, o id, o ego, o superego, né, e surgem, então, as teorias psicanalíticas do delito por sentimento de culpa, né, em que o sentimento de culpa que está na estrutura id, né, ele acaba, que é produto lá também, né, de repressões que ocorreram, né, na vida da pessoa. Quanto mais reprimida, maior o sentimento de culpa, né, ela é que faz, justamente, ela causa o crime, né, ela é que faz com que, porque o sentimento de culpa reprime impulsos, né, que não são, digamos assim, que não eclodem em outras circunstâncias, né, através das sublimações, etc. e tal, né, e acabam muitas vezes vindo à tona na forma de crime, né. Então, acreditava-se que o crime levava a culpa, né, que por sua vez levava a pena, né. Com as teorias psicanalíticas, a culpa é que causa o crime, né. Então, nós temos e a ideia de pena, ela reforça uma estrutura chamada superego, né, que na verdade, funciona muito como um tribunal, uma polícia, que todos nós temos dentro de nós mesmos, né, e aí, quanto mais você reprime, não encontra outras formas de evasão desses impulsos, né, ou dessas pulsões, ou enfim, desses instintos, né, que estão lá no nosso id, né, então, eles acabam, muitas vezes, eclodindo na forma de uma conduta criminosa. Então, o sentimento de culpa acaba, muitas vezes, funcionando aí como algo que faz
a eclosão daquela conduta, quando ela não há uma outra forma mais adequada de eclosão, né? Quando o indivíduo não tem aí o devido encaminhamento, né? Acerca desses desejos inconscientes, né? E no que diz respeito à sociedade punitiva, o Freud vai dizer que existe na coletividade os mesmos impulsos, né? E que a coletividade ela tem um grande medo de desagregação, que vem justamente do medo da imitação, né? Que haja a imitação da conduta criminosa, né? Então, a pena, a sociedade punitiva, ela tem que reprimir. É como se houvesse, ele vai tratar isso lá no Totem e Tabu, né? É como se não se agradassem os deuses, né? O Totem, haveria um mal, né? Para aquele grupo, para aquela coletividade, né? Então, é algo que há uma simbiose, não é? Entre o indivíduo e a coletividade por conta desses impulsos, que, segundo a psicanálise, né, se fazem presentes no indivíduo e que, por sua vez, também na coletividade, porque ela é formada de indivíduo. Né? As teorias estruturais funcionalistas, elas nos propiciaram um grande avanço, uma compreensão modificada da patologia criminal, né? A anormalidade criminal deixa de ser um dado calcado em cima de um indivíduo, né? E passa a ser social, porque apenas quando ultrapassados determinados limites, ou seja, quando se chega a um estado de anomia, uma total ausência de normas, é que a prática criminal seria danosa para a sociedade, né? Então, até certos limites, o crime e o criminoso seriam tidos como elementos funcionais ao desenvolvimento social. Então, sempre há uma tensão entre a estrutura cultural e a estrutura social, e o comportamento criminoso ele está relacionado com essa tensão. O estrutural funcionalismo, ele vem de ideias como de Emile Durkheim, né? Lá na Europa, e o Robert Merton, nos Estados Unidos. É uma ideia muito importante, né? Vai trazer vai trazer um avanço no pensamento criminológico, né? Para que não nos desesperemos diante da prática do crime, que exerce uma função social, né? O Durkheim, ele vai falar que o crime existe em todas as sociedades. Aquilo que existe em todas as sociedades não pode ser considerado uma anomalia, né? O que é anomalia é quando é uma exceção, né? Quando é comum, é normal, né? O que não pode é passar de determinados limites. E que o crime e o criminoso exercem funções sociais, porque eles movimentam a vida social, né? Vocês imaginam quantas pessoas trabalham em face do fenômeno criminoso? Nós mesmos aqui estamos trabalhando em face dele, né? Então, as relações entre o indivíduo e a coletividade nessa criminologia estrutural funcionalista são relações em que há uma amenização na condição patológica do indivíduo, aquela condição patológica que foi denunciada lá e que foi buscada lá na criminologia positivista, da escola positiva italiana, sobretudo, né? Aqui nós vamos ter, eles são positivistas, só que eles vão trabalhar a normalidade numa outra dimensão. O que vai interessar muito para eles são as tensões sociais, as tensões que existem entre meios e fins, né? Entre os fins culturalmente estabelecidos e normas culturalmente estabelecidas e a estrutura social, que é aquela realidade em que o indivíduo está inserido e que muitas vezes não permite que ele alcance os fins que a cultura estabeleceu, pelos meios estabelecidos também pela cultura. As teorias subculturais, vocês estão vendo que com a criminologia estrutural funcionalista e agora com a criminologia subcultural, nós vamos ver que a ideia de grupo vai ser fortalecida, né? Os indivíduos vão sendo vistos não mais como indivíduos, mas sim como integrantes de determinados grupos. Tá? Então, a criminologia vai se ocupar muito dos grupos.
E a relação entre indivíduo e coletividade, ela se dá entre indivíduos que são integrantes de determinados grupos, com valores em confronto, né? E de grupos contra grupos. E aí os grupos eles têm que se utilizar de técnicas de neutralização para se justificar perante o grupo majoritário. Como é que uma subcultura convive com uma cultura majoritária, né? A todo momento se justificando por que eles têm determinadas condutas, né? Ou condenando quem condena, ou se vitimizando, ou invocando forças superiores, enfim, uma série de argumentos que eles vão se justificando por que eles agem daquela forma dissonante do grupo majoritário. No que diz respeito às teorias interacionistas, elas são muito importantes, né? Nós teremos com elas uma virada paradigmática, porque a criminologia deixa de ser etiológica para ser uma criminologia interacionista, ou seja, em que a realidade não é pré-existente, né, para ser estudada como algo dado, mas sim a realidade ela é construída por ação do próprio grupo. Então, vocês estão vendo que nessa concepção, o desvio e o desviante, eles passam a ser criação da resposta dos outros. Não adianta ter uma conduta se o grupo não reage àquela conduta. É só com a reação à conduta que a realidade surge como uma criminosa. Não é? Então, de repente, o sujeito fumar um baseado lá em um determinado grupo é uma conduta absolutamente normal em que ninguém naquele grupo lá vai se opor. Mas em outros grupos pode haver uma reação. Aí, então, aquela conduta que era considerada adequada no outro grupo, ela passa a ser uma conduta desviante neste outro grupo que reagiu. Então, nessa perspectiva, o indivíduo está à mercê da coletividade, né? E os diversos estudos, né, realizados nessa perspectiva revelam que a ação de grupos sobre o indivíduo causam efeitos que são muito drásticos, né? Rotular uma determinada conduta, um determinado indivíduo de determinada forma, sobretudo com etiquetas negativas, como etiqueta de criminoso, né? Como etiqueta de delinquente, de doente mental, como psicopata, isso tudo vai causar um efeito muito drástico no âmbito da coletividade. E o indivíduo, ele está nessa forma, nessa concepção que orienta a criminologia contemporânea, né? O indivíduo está meio que à mercê da coletividade, porque o que os outros fazem para ele que vão dizer, vão causar efeitos e vão dizer que ele, na verdade, será, né? Ele vai pegar a forma do frasco, né? Então, observem que as relações entre o indivíduo e a coletividade nessa criminologia são relações em que há o reconhecimento da supremacia da coletividade sobre o indivíduo. Tá? E as teorias conflituais da criminalidade parte do princípio de que os grupos, não há um consenso entre os valores na coletividade, que há, sim, grupos que têm cada qual os seus valores, né? E que esses valores, esses grupos estão em conflito em face dos interesses dos valores defendidos. Né? Um grupo quer dominar o outro para fazer preponderar os seus valores, os seus interesses. Tá? O domínio vai sempre gerar conflitos. O conflito gera mudança, que, por sua vez, vai gerar uma nova situação de domínio, que vai gerar conflito, que vai gerar mudança e assim por diante. Os sociólogos do conflito, né, como Dahrendorf, Levi-Strauss, todos esses eles vão sustentar essa concepção. No que diz respeito ao comportamento criminoso, o crime, né, ele passa a ser um comportamento político. Por quê? Porque é um comportamento criminalizado pelo Estado. O Estado diz o que é crime ao fazer a lei, não é? Portanto, o comportamento criminoso é aquele que afronta a vontade do Estado. Não é? E o criminoso, ele passa a ser membro de um grupo minoritário em relação ao grupo majoritário, que é aquele defendido pelo Estado. E aí vem uma tese de Austin Turk, que é muito importante,
que vai dizer, olha, o processo de criminalização é um processo ilegítimo, porque é um processo de quem tem o poder contra quem não tem o poder, não é? Assim como acontece em relação aos adultos que fazem regras para os adolescentes, os nacionais fazem regras para os estrangeiros, e assim por diante. Os ricos fazem regras para os pobres. De tal forma que é um processo ilegítimo. Claro que é uma visão tanto quanto drástica, né? Mas existem esses entendimentos. Portanto, no âmbito da criminologia conflitual, o que nós temos? Nós temos relações desiguais entre grupos, ou relações entre grupos desiguais, entre grupos com forças desiguais. No que diz respeito às teorias marxistas da criminalidade, nós estamos chegando, então, na criminologia crítica, né? Nós já vamos despontar aí a ideia do indivíduo e as classes sociais. Para os marxistas, a sociedade é dividida em classes, né? Existem os trabalhadores e existem os proprietários dos meios de produção, né? E há uma desigual distribuição dos meios de produção, que são os bens positivos, né? De tal forma que esses bens são distribuídos para a classe capitalista, enquanto que o trabalho fica para os trabalhadores. Isso Marx expõe lá na sua crítica do programa de Gotha, né? E essa desigual distribuição dos bens positivos, que são os meios de produção, né, também vai ocorrer em relação à criminalização. A criminalização é um bem negativo. Quando você criminaliza alguém, você está distribuindo, selecionando, porque a investigação criminológica, sobretudo as teorias do colarinho branco, realizadas pelo Edwin Sutherland, elas revelaram que a criminalidade não é um comportamento de uma minoria, como se acreditava, mas sim um comportamento da maioria, ou, quem sabe, da totalidade das pessoas. As pessoas, na sua totalidade, praticam um crime. Eu não gosto de usar essa palavra totalidade, porque eu posso estar comprometendo alguém, né? Ou me comprometendo a mim mesmo. Mas é uma questão de fazer um exame de consciência se nós já não incidimos alguma vez em alguma conduta que está prevista lá no Código Penal ou em qualquer lei, né? Então, como as pesquisas do colarinho branco levaram à conclusão de que a criminalidade ela é praticada em alta escala naquele grupo de pessoas que detém determinado status social, né? Ou status econômico, ou status político. E ela é praticada em larga escala, só que ela não é criminalizada, tá? Então, de qualquer forma, a criminalização, ela se dá de forma muito seletiva. Muito seletiva. E essa seletividade a criminalização recai sobre as pessoas, na sua grande maioria, pessoas das classes baixas, né? Enquanto que a imunização ela é distribuída para as classes altas. As classes altas raramente são pegas para serem criminalizadas, elas são imunizadas, né? Existe uma série de instrumentos, de mecanismos que os acaba imunizando, né? Eles têm meios de defesa, né? Relações e a própria interpretação da norma, né? Por conta dos estereótipos, se faz de forma diferenciada, né? Isso tudo a criminologia vai nos passando pouco a pouco, né? Portanto, a relação entre o indivíduo e a coletividade, para a criminologia crítica, que é a criminologia que se orienta pelas teorias marxistas, né? A ideia de classe se sobrepõe ao indivíduo, ela vai sempre falar em classe. Ela não vai cuidar do indivíduo, vai falar das classes baixas, que são criminalizadas, as classes altas são imunizadas, né? Ela vai falar do indivíduo A, do indivíduo B e tal, vai fazer estudos sobre o indivíduo, como a criminologia positivista fez, né? Portanto, há relações desiguais no controle penal para a criminologia crítica, né? E na atualidade, como é que as coisas se passam, né? Nós temos a diversidade de ideias, então nós estamos numa época em que há uma enorme diversidade de ideias, né? Nós temos vivemos sob a égide daquilo que denominamos de Estado Democrático de Direito, né? O Estado Democrático de Direito é um Estado que
é sustentado, entre outros, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um super princípio, tá? que requer que seja respeitado o indivíduo só pela condição dele ser indivíduo, então ninguém perde nunca essa condição de indivíduo, né? Ele deve ser respeitado pela condição de indivíduo, ele deve ser punido, mas ele deve continuar sendo respeitado, né? Então, o Estado democrático de direito é um Estado que combina Estado liberal com Estado social, vai além, traz o indivíduo para o meio da discussão, né? Internacionaliza os direitos do indivíduo, né? Portanto, acabam sendo direitos universais, por conta do direito internacional, né? Mesmo assim, a ideia de direitos humanos tem uma concepção de universalidade. Nós temos, na atualidade, o fenômeno da globalização, que é um fenômeno que ele influencia a vida de todos os povos, né? Os sistemas produtivos, o sistema financeiro, né? Provoca uma revolução tecnológica muito grande no que diz respeito às informações e comunicação. Nós acompanhamos aqui e agora o que se passa no mundo, né? O fenômeno da globalização, ele propiciou as grandes movimentações transfronteiriças de pessoas, né? Imigrantes, turistas, refugiados, né? Levou ao protagonismo de empresas multinacionais, instituições financeiras multilaterais, né? Novas práticas culturais, né? Estilos de consumo globalizado, né? E há muitos efeitos do fenômeno da globalização, né? Os laços dos indivíduos com o seu país, eles se enfraqueceram e, obviamente, também a tutela penal, né? Houve uma diversificação das atividades de guerra e o próprio terrorismo, né? O sujeito sai com um avião para explodir lá no outro país, detona um míssil, né? Nós vivemos atormentados com isso, né? E há também o surgimento da sociedade de risco, que é uma sociedade que surge do conhecimento e do aperfeiçoamento tecnológico. Tudo isso fez um bem para nós, também fez um mal, né? O avião vem e cai na nossa cabeça, né? E com efeitos drásticos também, né? Diversas preocupações decorrentes da sociedade de risco, né? Para o meio ambiente, para o consumidor, a saúde pública, a incolumidade pública, a paz pública, né? Tudo isso está ameaçado, o fenômeno das drogas, né? Então, vocês estão vendo como se produzem drogas aqui, daqui a pouco elas estão lá no outro país, né? Na atualidade, é um momento, é um momento histórico, digamos, né, que nós estamos vivendo, em que estão à nossa mesa as questões de gênero, as questões de raça, as questões culturais, né? Nós estamos com outras concepções acerca do binário, homem, masculino e feminino, né? Homem e mulher, né? Hoje nós temos relações de gênero, a compreensão de que o sexo biológico é diferente da questão de gênero, né? Como também as questões raciais, né? Mas antes das questões raciais, nós temos a comunidade queer, né? A comunidade queer, ela contesta essa heteronormatividade, né? Essa concepção binária da vida, né? Então, isso se processa com muita rapidez também, muitas pessoas têm dificuldades de entender, né? A questão racial, né? Cai o conceito biológico de raça e entra um conceito sociológico de raça, né? E o racismo, ele não é visto só mais como uma questão de cor, mas é uma questão de etnia, uma questão religiosa, uma questão transhomofóbica, enfim, em que grupos majoritários querem subjugar
grupos minoritários, né? As questões culturais, né? A diversidade das questões culturais, todas colocadas, né? Temos a criminologia cultural, né? Que cuida disso. Então, vocês observem, tudo isso está colocado na mesa para ser enfrentado por políticas criminais e penais que são muito diferenciadas e acabam sendo até antagônicas em muitos aspectos, né? Nós temos, ao mesmo tempo em que nós nos defrontamos com os movimentos de lei e ordem, querendo tornar a pena mais severa, aumentar o tempo de duração da pena privativa de liberdade, até implantar a pena de morte, né? E até outras modalidades drásticas de punição, que já foram usadas no passado, né? Que querem também diminuir poderes judiciais e aumentar os poderes da polícia, suprimir garantias individuais, penais e processuais penais, né? Nós temos esse tipo de movimento, que é denominado de movimento de lei e ordem, não é? E tem variações, como direito penal do inimigo e tolerância zero. Nós também temos movimentos opostos, como o abolicionismo, como o minimalismo, né? Como o garantismo, né? Nós temos também movimentos intermediários de política criminal, como o neodefensismo, não é? Enfim, nós temos propostas de descriminalização, como nós temos propostas de neocriminalização, não é? Nós temos a vitimologia, temos a justiça restaurativa, temos a nova prevenção, enfim, nós temos inúmeros movimentos, inúmeras correntes, inúmeras propostas de fazer frente ao fenômeno criminal. Ou seja, nós temos uma complexidade de relações que envolvem o indivíduo e a coletividade. Né? É muito difícil nós definirmos, né, qual é o papel do indivíduo, qual é o papel da coletividade diante dessa complexidade, não é, que estamos vivendo na atualidade. O que nós podemos concluir disso tudo? Eu caminho, então, para o momento final da minha fala, já estou com 18 minutos, não é, Rafael, Carol e Rodrigo aí, mas já vou encerrar. Vocês lembram que Beccari e Romagnosi desenvolveram uma ideia em que o indivíduo e a coletividade, né, mantinham relações de uma mútua dependência, de solidariedade. Né? Foucault denunciou os excessos do poder punitivo. A escola clássica, por sua vez, buscou limitações para o poder punitivo. Né? A criminologia positivista fez com que a coletividade se colocasse contra o indivíduo. Né? A psicanálise viu uma simbiose entre o indivíduo e a sociedade. O estrutural funcionalismo, o subculturalismo, o interacionismo, o conflitualismo, o marxismo, só viam grupos, não viam quase o indivíduo, né? E o indivíduo estava meio que à mercê desses grupos, né? Meio que não tinha uma vontade própria, ao contrário, estava sofrendo os efeitos dos grupos, né? Na atualidade, temos a globalização, a sociedade de risco, relações muito difíceis, né? Há uma diversidade enorme, há questões enormes para nós decifrarmos, né? O gênero, a questão queer, a raça, né? As questões relacionadas ao racismo e a toda a tentativa de grupos majoritários destruírem, subjugarem grupos minoritários, né? Descobre-se a vítima. Observe que, a partir da Segunda Guerra Mundial, na atualidade, né, por conta da vitimologia, descobre-se a vítima. Né? E a coletividade, por conta da ideia de direitos humanos, é desafiada a respeitar o indivíduo, né? Que, por sua vez, está absorvido pela coletividade. Então, vocês observem a dificuldade, né? O que eu traria da conclusão das conclusões? Né? Se
Beccari e Romagnoli nos ensinaram que os indivíduos selvagens se agregaram por necessidade de proteção e o fizeram abrindo mão somente de parte das suas liberdades, a qual ficou sob a tutela do soberano, da coletividade ou do Estado, né? Essa história demonstrou que, de certa forma, a agressão nos preparou, a agregação nos preparou, né, uma grande cilada, pois ela não respeitou a parcela das liberdades não renunciadas pelos indivíduos, né? Nós percebemos que a coletividade, o Estado, ela foi avante, né? Os indivíduos renunciaram parte das suas liberdades, se agregaram para se proteger, mas a própria coletividade os absorve, né? Isso pode produzir um efeito perverso e levar à destruição dos indivíduos, né? Aquela famosa frase de Plauto, 284 a.C. a 184 ele viveu, né? Homus homini lupus, o homem é o lobo do homem, né? E usada como crítica ao exacerbado individualismo do homem selvagem, ela precisa ser reinterpretada agora à luz da destruição que a coletividade pode produzir no campo das liberdades individuais. E quem sabe a porta para essa reinterpretação não esteja em Beccari, que se refere à renúncia apenas parcial das liberdades, e Romagnoli, que se refere à sociabilidade como uma necessidade de proteção do indivíduo. Nós não precisamos negar nenhuma das correntes criminológicas que eu me referi anteriormente, né? Mas, sim, devemos extrair delas o que, de fato, cada uma delas pode fornecer para a reinterpretação das relações que devem existir entre o indivíduo e a coletividade, à luz dos princípios da solidariedade humana e do respeito às liberdades individuais. Eu acho que, com isso, eu encerro a minha fala e me coloco à disposição daqueles que, porventura, quiserem fazer alguma indagação, alguma colocação, alguma crítica, alguma sugestão. Fico à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Então, mais uma vez, queria dizer que é sempre um prazer ouvir uma aula do senhor. Uma coisa que eu reparei, que eu fiz as minhas anotações aqui também durante a sua exposição, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, desde as suas aulas lá na UFSC, sempre foi a questão do criminoso nato, né? E é interessante de perceber, até atualmente, na contemporaneidade, que, de certa forma, a sociedade ela ainda incorpora muito essa teoria, né, na prática do dia a dia, seja pelo lugar onde a pessoa nasceu, seja acreditando em alguma característica genética. Inclusive, tem um tempo atrás eu vi umas reportagens falando que tinham alguns cientistas que estavam querendo voltar a estudar cérebro de criminosos para poder descobrir qual era a diferença dos cérebros do indivíduo criminoso e do indivíduo não criminoso, e passando até também pela cor da pele da pessoa, pela forma como a pessoa se veste e tudo. E é uma coisa que eu sempre identifiquei como muito antiliberal, sabe? Que para mim, pelo menos na minha visão, é uma forma de você coletivizar todo um grupo de pessoas e esquecer que cada uma daquelas pessoas é um indivíduo e que cada uma daquelas pessoas merece ser tratada com dignidade, merece ser tratada da mesma forma que todas as pessoas. E é interessante ver como que mesmo sem essa discussão tá tão presente na sociedade como já esteve, né, em outros momentos, as pessoas internalizaram isso e parece que é uma coisa que vai passando de geração em geração e meio que vira cultural, pode-se dizer assim, você olhar determinado grupo de pessoas e você taxar elas com uma determinada característica, sendo com relação à criminalidade, sendo com relação a qualquer outra característica, orientação sexual, identidade, gênero, é uma coisa muito interessante. E outra coisa também que eu achei bastante válido foi na questão dos valores, que existem valores diferentes em coletividades diferentes. Isso, inclusive, é uma coisa que eu comentei pouco tempo atrás, sobre a questão do sistema penal no Brasil, né? E o próprio sistema legislativo penal no Brasil.
que quando você chega, por exemplo, no norte, no nordeste, passa pelo sudeste, pelo sul e centro-oeste, existem condutas em determinados lugares que são muito mais aceitas do que em outros. Então, por exemplo, que nem o senhor deu o exemplo do baseado. Às vezes, a reação que as pessoas da sociedade, por exemplo, florianopolitana, vão ter ao ver uma pessoa na rua, numa praia, num parque, acendendo um baseado, ela é extremamente diferente da reação que as pessoas em Minas Gerais têm, por exemplo. Isso é uma coisa que eu reparei muito quando eu vim de Minas para cá, a relação como as pessoas lidam com isso. E eu fico me perguntando se talvez não esteja chegando o momento da gente repensar a forma como o Brasil legisla a matéria penal e se talvez não fosse interessante dar um pouco mais de autonomia para os estados e para as regiões poderem se autodeterminar dentro das condutas que eles acham ou não aceitáveis, até mesmo para que a gente possa ver dentro do nosso país, a Bahia descriminalizou a maconha, por exemplo. São Paulo ainda está esperando um pouco, mas aí ver o exemplo da Bahia, que é uma sociedade que, por mais que tenham diferenças, ainda está no Brasil, mais fácil você pegar isso para fazer um paralelo, você fazer um comparativo, do que você falar, vou analisar o exemplo da Holanda, vou analisar o exemplo do Canadá, vou usar o exemplo mesmo do Uruguai, que é um país vizinho ao nosso, para poder fazer esse tipo de balanço, sabe, para poder decidir o que vai ser crime ou o que não vai ser crime. A gente tem um país de dimensões continentais, com povos extremamente diferentes, com culturas diferentes, de acordo com o lugar que a gente vai, e a gente tem uma oportunidade enorme de poder fazer experimentos aqui dentro mesmo, para ver o que cabe na nossa realidade e o que não cabe. E às vezes não sei se eu posso chamar de patrimonialismo, a forma como os políticos brasileiros gostam muito de governar, né, achando que o Brasil é uma coisa deles, dessa questão do que é ser um servidor público, né, do que é servir ao povo que o elegeu. E talvez seja uma questão interessante para a gente refletir nesses tempos aí. Era isso. E muito obrigado, foi excelente. Muito bem, Carlos. Eu estou vendo também que tem uma pergunta aqui no. Agradeço todas as considerações elogiosas que os alunos estão formulando pelo chat. Tem uma pergunta do Rodrigo, uma afirmação da Elaine, muito interessante. Na verdade, o fato de achar que a cor de pele define a índole da pessoa é, no mínimo, racismo, sem dúvida. Isso é uma expressão fortíssima de racismo, Elaine. Rodrigo pergunta: como elaborar uma crítica criminológica através do pluralismo jurídico e da fenomenologia de Volckmer para propiciar um alívio da tensão no campo penal entre o indivíduo e sociedade perfeita? Não sei se tem mais alguma outra pergunta, Rafael, mas vou trazer as tuas perguntas e vou respondê-las meio que conjuntamente. Muito embora cada uma tenha as suas distinções. Primeiramente, quanto à questão do criminoso nato, né? Sem dúvida, sempre que nós partimos para uma abordagem generalizante, como é o caso da teoria do criminoso nato, e que, de alguma forma, né, o próprio Adam Raine, você se referiu aí à neurocriminologia e à neurojustiça, que o Adam Raine, que está sendo apontado como um dos neolombrosianistas na atualidade, né? Ele escreveu um livro sobre a anatomia da violência, um autor britânico, que hoje está radicado nos Estados Unidos, na Pensilvânia, é professor lá. Ele é psicólogo e faz estudos em neurocriminologia, como ele mesmo denominou. Esse autor, ele tem, eu recomendo a leitura dele, até para que se possa separar o joio do trigo. Em alguns momentos, ele até faz uma certa apologia a Lombroso. Ele vai dizer o seguinte: olha, Lombroso não tinha os mecanismos de estudos do cérebro que nós temos hoje, né? Então ele vai dizer, mas nós temos que estudar, e isso vai ao encontro do que disse o Rafael. Nós temos que olhar o indivíduo, né? E os estudos que ele está realizando, os estudos de caso, como o Phineas Gage, né? O Donta Page, né? Enfim, o caso Herbert, o Einstein, e outros aí que ele trouxe no livro dele,
ele foi analisar os cérebros daquelas pessoas e encontrou problemas nos cérebros. Por isso que os cérebros problemáticos, ele primeiramente detectou os cérebros problemáticos, né? E depois tem um capítulo destinado ao cérebro no banco dos réus, ou seja, o cérebro é que fez com que o indivíduo agisse daquela forma, com lesões no cérebro, né? Lesões ocorridas no cérebro. E aí o tratamento, os estudos que ele fez fizeram com que algumas daquelas pessoas não fossem levadas à cadeira elétrica, à injeção letal, porque eles tinham certos fatores cerebrais em termos de lesão cerebral, e também por história de vida, como é o caso do Donta Page, que era para ser, ele estuprou e matou uma moça, né? Que era uma estudante universitária muito envolvida socialmente, e era tudo para ele ser levado à cadeira elétrica, ou à injeção letal, acho que era injeção letal. Só que eles conseguiram fazer com que, em face das deficiências, ele não sofresse essa pena capital. Então, essas pesquisas em neurocriminologia, que são muito positivistas, mas elas têm uma outra conotação das pesquisas de Lombroso. Muito embora, em alguns momentos, por isso que é importante a leitura, ele faz uma certa apologia a Lombroso. Ele diz que Lombroso iniciou estudos comportamentais relacionados com a frenologia, com a questão craniana e tal, né? Ele só, naquela época era só externa, mas ele acabou criando a teoria do criminoso nato, e isso ele repudia, né, essas generalizações, mas ele fornece elementos. Por isso, quem vai ser um advogado criminalista que vai trabalhar com pessoas com histórico de violência muito severos, muito graves, é importante que leiam, porque ali há algumas portas para defesas, é isso que eu chamo a atenção, tá? E coisas que devem ser levadas em consideração na hora do julgamento. E não, a preocupação dele não é com a generalização. Então, é um estudo interessante, e é claro que todo estudo teológico, nós juristas temos que ter cuidado, porque, às vezes, ele pode nos preparar ciladas, né? Porque uns querem daí generalizar. Por exemplo, ele faz ali umas generalizações quanto ao cérebro masculino, os cérebros dos homens e o cérebro das mulheres, né? Até que os homens têm mais propensão à violência que as mulheres, não é só uma questão de gênero, uma questão social, de como eles são educados, é que o cérebro realmente é diferente, né? Ele faz algumas generalizações com relação ao cérebro do criminoso do colarinho branco, dizendo que eles têm mais massa cinzenta, né? E tem mais probabilidade de ir para mentira, etc. e tal, e isso para os negócios e tal, né? Enfim, tem uma série de estudos que acabam caindo na generalização, e esse é o problema. Com relação aos valores diferentes, em coletividades diferentes, Rafael, né? Realmente, nós vivenciamos muito isso não só de um estado para outro, mas seria um excelente começo se o Congresso Nacional começasse a delegar para os estados certas matérias. Nós temos aqui a farra do boi, nós temos algumas práticas, né, culturais como, por exemplo, o pessoal que faz a cultura gaúcha, cultura campeira, né? Que existe todo o direito dos animais, é claro, né? Mas existem as questões culturais, e que eu não estou aqui advogando, obviamente sou ao contrário a maus tratos dos animais, mas existem algumas práticas culturais que devem ser levadas em consideração, tá? Então, eu acredito que seja uma providência interessante. É claro que vai atentar contra a padronização do direito, mas a padronização, acho que ela tem que ceder espaço para as particularidades, para as questões culturais, né? E eu acho que um país continental como é o Brasil, é muito complicado nós trabalharmos com a ideia de um código penal único, né? Então, temos sérios problemas por conta disso. Rodrigo, sua exposição quanto à possibilidade de uma criminologia calcada mais no pluralismo jurídico e na fenomenologia,
né? Se ela poderia aliviar a tensão, né? No campo penal entre indivíduo e sociedade, sim. Inclusive, nós temos algumas práticas que elas vêm sendo colocadas em ação cada vez mais, como, por exemplo, a justiça restaurativa, que procura desafogar um pouco e remeter para os indivíduos à construção dos conflitos. O professor dos conflitos e das soluções dos conflitos, né? O professor Alessandro Barata, ele vai falar no princípio da autonomia das culturas, o primado da vítima, né? A contração do sistema. Toda a terminologia, ela nos leva à ideia de que a repressão penal ela apresenta muitas limitações. É por isso que nós temos o princípio da última ratio. Quando eu falo na última ratio, pessoal, os que foram meus alunos já ouviram eu falar nisso, né? Mas eu repito isso. Vocês sabem que eu tenho uma história na Polícia Militar e também comandei, inclusive, no meu tempo de jovem tenente, né? Eu comandei unidades de tropa de choque. Então, eu uso sempre a metáfora, quando falo em última ratio, eu falo na metáfora da tropa de choque. Tá? O que é a tropa de choque para a polícia militar? É a unidade dentro da polícia de maior força, é a unidade em que o comandante tem para usar em último caso. Todo mundo sabe que quando a polícia de choque atua, ela vai fazer um grande estrago, mas o que se espera é que ela acabe com aquele problema, mas mesmo que seja produzindo, às vezes, uma série de estragos, né? Com técnica, o estrago, ela é capaz de resolver lá o conflito sem destruir tanto, né? Sem causar tantos males. Mas sempre há muitos males. Por isso, é uma tropa que só vai ser chamada em último caso. Aí eu sempre uso o seguinte exemplo. Imaginem o seu João e o seu José lá no bairro, discutindo e brigando por conta do lixo que foi colocado na calçada do outro, esparramou lá e tal. Eles foram se discutir, estão lá se engalfinhando, alguém chama a polícia e aí levam a tropa de choque lá. 200, 300, chegam lá 5, 6 ônibus, né? Armados de escudos, cacetetes, gás lacrimogênio, bala de borracha e uma série de equipamentos, etc. e tal, para cercar aqueles dois senhorizinhos, né, que estão lá brigando, né, e realizar toda a ação policial. Alguém vai dizer assim, mas para que isso? Para que a tropa de choque para isso? Isso é inadmissível, isso é uma insanidade, né? Pois bem, então tá, é uma insanidade. Agora vamos falar no direito penal dentro do sistema jurídico. O que é o direito penal dentro do sistema jurídico? É o direito mais drástico, é o direito mais afrontoso, é o direito que mais lesa direitos. Então, ele é a última ratio. O que nós vemos no dia a dia? É o direito penal sendo chamado, quer dizer, sai um bairro lá, monta-se uma comunidade e tal, quando vai, né, o Estado se faz presente também numa delegacia. Quer dizer, está lá o direito penal, não está o posto de saúde, não está a escola, né, mas está a delegacia. Tá? Que se fosse para pacificar, tudo bem, mas se é para reprimir, para usar pena, para prender, usar o direito penal, então ele não é mais a última ratio, é a prima ratio. É isso que nós acabamos vendo no dia a dia, pessoal. Entenderam? Então, nós não podemos, e aí as pessoas não reclamam, senão reclamariam se a tropa de choque fosse chamada, mas não reclamam que o direito penal é chamado a toda hora. Acontece o mínimo probleminha, vamos fazer BO. Vamos fazer BO. É claro que a polícia não dá o tratamento de um direito penal, faz o BO para nada, né? Mas se fosse dado o tratamento penal, então estão invertidos. Por isso, Rodrigo, a tua pergunta é muito importante. Nós temos que realmente, usando aí as tuas palavras, né, propiciar um alívio da tensão entre indivíduo e sociedade. Nós temos que possibilitar instrumentos, temos a justiça restaurativa, né, o próprio abolicionismo, a vitimologia, trabalhou muito essa questão, né? Nós temos que dar força para a vítima, força para os envolvidos no conflito, né? Para que eles construam as soluções. E justiça civil, e providências administrativas.
Por que um policial que autua alguém por uma infração no trânsito, em vez de ele ir lá e prender alguém que está com o som alto na casa, que é a providência penal estabelecida, por que não vai lá e não autua também pelo som alto que está na casa, em vez de realizar a prisão? Não seria, de repente, uma medida mais adequada? Né? Então, nós temos que pensar em condutas que podem ser levadas para o campo do direito administrativo, outras que podem ser tratadas no campo do direito civil, e assim por diante, como dano, os crimes contra a honra, né? Crimes patrimoniais, na sua grande maioria. Enfim, nós temos uma série de condutas que nós temos que repensar. É tudo forma de aliviar a tensão, como você mesmo disse. Devolvo a palavra, Rafael. Então, pessoal, mais perguntas? Bom, então, professor, queria Eu não estou te ouvindo, Rafael. Oi? Eu não estou te ouvindo. Agora eu vou ter que ouvir. Ah, tá. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite para poder fazer parte desse projeto com a gente. Gostaria também de agradecer a presença de todo mundo que participou, que nos deu a honra da presença aí. Sei que a gente teve uns probleminhas de conexão, mas a gente está ajeitando e tudo. Para o pessoal que chegou mais no final, a gente recebeu a informação aqui, já depois da segunda metade da exposição do professor Francisco Bissoli, que o e-mail que a gente havia mandado através da plataforma do Simpla, informando o link da reunião, ele teve um atraso bem grande para chegar. Então, em nome da organização, eu já adianto as minhas desculpas para quem não recebeu o e-mail na hora que deveria ter recebido. A palestra ela vai estar inteira postada no nosso canal do YouTube, da Conferência Nacional de Direito e Liberalismo. Gostaria de agradecimentos ao Rodrigo Coelho e à Caroline dos Anjos, que são alunos da segunda fase do curso de Direito da UFSC, que estão me ajudando nesse projeto aí desde o início. Também não poderia deixar de agradecer também todo o apoio, tanto em tudo que sempre pôde me apoiar, assim, na realização desse evento, do meu querido amigo Scott Rocco, também, que sempre, na medida do possível, sempre esteve aí do nosso lado, sempre esteve apoiando, ajudando a gente na divulgação, sempre disposto aí a ajudar em tudo que está ao alcance dele. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa palestra, reiterando meus agradecimentos a vocês, e a gente se vê amanhã. A nossa programação está postada inteira na nossa página do Instagram, @Conferência Direito e Liberalismo, também está disponível na página do Conferência Nacional Direito e Liberalismo, e ela também foi enviada através do e-mail do Simpla, mas isso é uma coisa que a gente vai conferir agora também, como é que está sendo enviado esses e-mails, e a gente vai fazer o reenvio dessa programação completa. Amanhã, pessoal, só para não perder a oportunidade aqui, aproveitar que estão todos aqui, amanhã as nossas apresentações, elas se iniciam amanhã, dia 20, às 18 horas, André Silva, intitulada Pandemia e Restrições à Liberdade Individual, Panorama Jurisprudencial pelo Mundo. Depois do André, a gente vai ter a palestra do Gianluca Lorenzon, que é secretário do Ministério da Economia, do governo federal. Ele vai falar sobre regulação brasileira, o verdadeiro vício dos piratas privados. E no encerramento de amanhã, às 20 horas, a gente vai ter uma palestra com a Little Skill, que vai falar sobre empregabilidade trans, os desafios da comunidade trans no mercado formal do Brasil. Então, temas muito interessantes aí, estão todos convidados a fazer parte. Divulguem o link com os amigos, a gente vai reenviar pelo e-mail, e vamos corrigir essa falha da plataforma que apareceu hoje. Tudo bem?
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, agradeço mesmo o comparecimento e até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.